minha gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia Lopes, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Minha gente, antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês que deixem bastante like, tá, nesse vídeo. E também se inscrevam no meu canal, deixem comentários aqui embaixo, tá certo? Que eu vou ver todos, prometo que respondo a todos, tá certo? Sim, minha gente, o vídeo de hoje é falando de quê? Sobre Juliana Priscila. Por quê? Porque vocês me perguntaram tanto, vocês me perguntam no meu direct, vocês me perguntam, vocês querem saber se eu sou realmente a mãe dela. Sempre quando eu coloco lá perguntas no meu Instagram, vocês me perguntam. Então eu vou deixar umas coisas esclarecidas aqui, tá certo? Espero que vocês vão entender. E é isso aí. Minha gente, primeiro que tudo, pra esclarecer primeiro, eu sou a mãe dela biológica, tá certo? Sou a mãe dela, a cara não nega, né? Não sou bonita como ela, mas não dá pra negar. As pessoas perguntam por curiosidade, porque acham que eu sou um pouco nova para ser mãe dela e tal, mas eu sou a mãe dela. Eu tive Juliana com 15 anos. Quando eu tive ela, foi uma gravidez um pouco de risco. Ela nasceu com 4,4 kg. Vou explicar tudo pra vocês, tá certo? Deixa eu me lembrar mais. Aí, então, eu tive ela com 15 anos, então eu não sabia cuidar de criança, porque também eu era bem nova na época, né, no tempo. E tive ela uma gravidez um pouco de risco. Não foi muito de risco, mas foi um pouco de risco. Por quê? Porque ela passou da hora de nascer. Ela nasceu com 4,4 kg. Então, ela ia ser de parto cesáreo, mas aí fizeram o parto normal, né? E ela foi puxada a ferro. Pra quem não entende, eu acho que algumas mães aí vão entender. Foi puxada a ferro, passou da hora de nascer, ela nasceu roxa, sem respirar, foi pra incubadora, passou 4 horas lá. Então, minha gente, pra mim foi tudo novo, né? A primeira vez mãe de primeira viagem, essas coisas todas que eu passei. Então, quem tava pra me ajudar era a minha mãe. E vim pra casa e tal, ela foi pra onde eu estava, na sala de recuperação e tal, e deu certo. Aí, minha gente, Juliana não mamou muito pouco. E ela foi pra... Aí minha mãe começou a trazer ela pra casa dela, que no caso é aqui onde eu moro. No tempo ela morava aqui, minha mãe. Ela começou a trazer a Juliana pra cá, porque eu não sabia cuidar e tal. E nesse negócio, Juliana foi ficando aqui. Aí foi trazendo uma roupa, foi trazendo duas. E meio por fim, eu deixei. Por quê? Porque eu não sabia cuidar. E minha mãe sabia, né? Claro, tinha experiência, né? E sabia cuidar. E minha mãe foi se apegando a ela e eu não fui. Eu fui me acomodando. Eu achei bom, porque eu não ia ter responsabilidade e tal e tal. Aí, gente, é assim, ela não tem eu como mãe, ela tem a minha mãe como mãe. Por quê? Porque que criou ela desde 1 mês de idade. Ela tem 1 mês de idade, a minha mãe criou ela, tá certo? Não foi porque eu abandonei, foi porque eu não sabia cuidar. E minha mãe sabia, então estava em boas mãos. Mas sempre estive presente, sempre a gente morou perto. O pai dela, ela conhece o pai dela, me conhece como mãe. Não tem essas coisas assim de mãe, né? Ela me trata assim como uma irmã. Ela fala comigo, às vezes, ignorante, assim, toda assim, como se eu fosse uma irmã lá de todo canto. Então, também por vocês acharem assim que eu não sou a mãe dela, por eu ser um pouco nova, né? Tem aparência assim um pouco nova. E por eu não ser a mãe dela, mas eu sou a mãe dela, sou a mãe de Jefferson, de Letícia e de Vinícius. Aí, minha gente, minha mãe sempre cuidou dela super bem. Muito carinho, minha mãe dava a vida por ela. É muito triste falar dessa história, mas minha mãe fazia tudo por ela, como pobre, mas sempre deu o que ela pedia, estando no alcance dela, né? Como pobre, sempre deu estudo a ela, sempre ela nunca foi reprovada de ano, sempre ela foi uma menina estudiosa, e ela merece estar onde está hoje. Tá certo? Ela é uma filha super boa, apesar de não ter como mãe, né? Ter eu como irmã. Mas ela me ajuda, ela não deixa faltar nada. Já tirou muito do prego, tá certo? E, assim, eu fico triste porque eu queria que... Mas não é do meu querer, né? É o querer de Deus. Que minha mãe estivesse viva, pra ela recompensar tudo que minha mãe já fez por ela. E eu sabia que minha mãe ia ser muito bem recompensada. Mas mesmo assim, tem eu aqui, né? Minha mãe se foi. Tem eu. E ela me ajuda do mesmo jeito. Eu sei que ia ser diferente, né? Porque ela tinha minha mãe como mãe. Mas a vida é assim, né, gente? A vida é cheia de surpresas. A gente não sabe o dia da mãe. Aí, minha gente, um certo dia, minha mãe morava aqui. Aí começou a ficar doente. Aí foi morar lá no outro bairro aqui perto.
Mas eu sempre ia lá, todo final de semana e tal. Passava o dia, cuidava dela também. Aí chegou o dia que minha mãe ficou muito doente e foi fazer os exames e deu que ela estava com câncer. Então foi um momento muito difícil para nós, né? Que minha mãe cuidava dela. Minha mãe chorava muito, com medo de morrer e deixar ela. Aí foi muito triste, foi um processo muito doloroso para nós, né, gente? Aí aconteceu depois de 2 anos, né? Assim, quase 2 anos, minha mãe não resistiu, né? Passou pelo tratamento do câncer e tal, mas não resistiu. E então Juliana teve que vir morar comigo. Um tempo ela passou na casa que minha mãe morava, lá no Vão Rosado, com meu padrasto. Só que o meu padrasto também precisava de uma pessoa para fazer as coisas para ela, e ele também trabalhava, não tinha como ele cuidar dela também. Então, ela falou para mim que queria ficar aqui comigo e tal. Aí ela veio morar comigo. Aí, gente, nesse tempo que ela passou morando com minha mãe lá no outro bairro, lá, né, no Vão Rosado, ela começou a gravar dançando, aí eu chegava lá, eu via ela lá dançando e tal, eu dizia, o que é, Juliana? Ela dizia, não, tô gravando, dançando e tal, eu fiz um canal no YouTube, eu não sabia nem o que era isso. Eu mal ouvia falar nessas coisas assim. Aí ela começou a gravar e eu não sabia, gente, que ela ia chegar onde chegou, né, onde ela tá. E eu creio que isso é só o começo, né, porque Deus sabe todas as coisas, porque ela merece, né. Muitas vezes quando ela veio morar comigo aqui, ela fazia as coisas, gravava vídeo ali no meio da rua, gravava ali, o povo ficava rindo dela, ficava desacreditando dela, né? Pessoas da própria família dizia que ela não ia chegar a lugar nenhum, isso era coisa de gente doida e tal, gravar e tal. Mas é assim mesmo, né, gente? Deus confunde os sábios, né? Os que querem ser sábios. Muitas pessoas diziam que ela não ia chegar a lugar nenhum, que isso era coisa de gente doida, colocando milho para galinha imaginária, galinha imaginária, né, no meio da rua, o povo passava rindo, aqueles desafios, né, que o povo pedia, que ela pedia, né, o povo falava e ela fazia. Então, gente, ela só tem a crescer, ela é uma menina boa. Sim, gente, só falando aqui que eu esqueci de falar do começo, né? No começo que eu tive ela. Quando eu fui ter ela, gente, parece assim uma coisa, sei lá, de outro mundo. E eu sei disso e falei só para algumas pessoas. Gente, quando eu fui ter ela, eu tive ela de parto normal. Como eu falei no começo do vídeo, eu ia ter uma cesariana, né? Ela ia ser uma cesariana. Mas aí me puxaram a ferro e tal. Nesse tempo era muito difícil. Os médicos queriam fazer o parto normal. Era difícil fazer um cesárea. Gente, pode acreditar. Quando eu fui ter ela, eram as 3 horas da madrugada. Juliana, eu sentindo dor pra ter ela. Eu já tava ficando roxa, eu. Então, na sala lá que eu tava, não tinha um pingo de vento, era no ar-condicionado. E na outra sala de parto, era outra sala, né, no caso lá dentro. E também só tinha um ar-condicionado, gente. Aí tinha uma imagem de uma santa lá, em cima lá de um negócio lá. Você acredita que quando eu subi na cama de parto, né, pra ter ela, a santa caiu do nada. Tô falando aqui pra vocês isso que eu nunca falei isso pra ninguém, né? Só assim, pra minha mãe no tempo e pra algumas pessoas. Mas assim, pra vocês todos, né, pra muita gente, não. Aí, gente, a santa caiu do nada. E eu achava assim, que ia acontecer alguma coisa comigo ou com ela. Então, no caso, tive uma complicação na hora do parto, mas deu tudo certo, né? Graças a Deus tá aí ela viva, né? A mulherona, com 21 anos. E, pois eu tô falando isso, gente, porque eu acho que isso é um propósito de Deus. Porque naquele dia poderia ter morrido eu ou ela, ou então nós duas, né? Porque tava passando a hora dela nascer. Então, por isso que eu digo, Deus tem um propósito na vida de cada um. E eu acho que Deus tem um propósito na vida dela, porque eu sei o que eu passei para ter ela, né, na hora que eu fui ter ela, na hora do parto. E por eu ter visto o que eu vi, né, uma coisa assim, parece que foi coisa de outro mundo, mas é verdade, gente, o que eu passei para ter ela. Então, gente, ela tem eu como mãe, ela sabe que eu sou a mãe dela. E graças a Deus ela me ajuda.
Ela me dá muita força, ela me deu maior força para me criar esse canal para mim. E graças a Deus o canal tá crescendo cada dia mais. Graças a Deus, graças a vocês e a ela, né? Através de vocês que tá crescendo, tá certo, gente? Gente, me desculpe porque eu dei uma paradinha no vídeo, né? Porque eu me emocionei, né? Falando sobre a história dela. E sobre a história da minha mãe que criou ela com sacrifício. E que eu chorei, gente, estou chorando, né, no caso, porque eu me emocionei lembrando que eu queria que minha mãe estivesse viva, né, mas Deus sabe todas as coisas, porque eu sei, eu tenho certeza que tudo que minha mãe fez por ela, ela ia dar em dobro, se minha mãe estivesse viva, porque como vocês sabem, né, gente, a gente somos pobres, a gente não tem condição. Graças a Deus ela tá tendo a condição agora, né? Mas a gente somos de famílias pobres. E minha mãe sofreu muito para criar ela, né? Meu padrasto ganhava um salário para criar ela. Mesmo assim, nunca deixou faltar nada. E ela é o que ela é hoje em dia, não foi através de mim, minha gente. Foi através da minha mãe. O que minha mãe ensinou para ela. Minha mãe criou ela muito bem criada, entendeu? Então me emocionei, chorei e tô chorando aqui, gente, porque eu queria que tudo que ela tá fazendo por mim, não é que eu não mereça, mas que ela tivesse fazendo pela minha mãe que criou ela. Por mais que eu seja mãe dela, mas eu queria que ela tivesse viva para estar vendo. Que com certeza eu sei que ela está vendo, mas eu queria que ela estivesse presenciando e minha mãe e ela ajudando a ela, né, a minha mãe no caso, a não faltar nada como antes faltava, né? Como antes faltava, mas minha mãe nunca deixou faltar nada para ela. Faltava para minha mãe, mas não para ela. Mas Deus sabe todas as coisas, né, gente? Por ela não estar viva, mas eu sei que onde ela tá vendo. Ela tá vendo que o que ela fez por ela. Ela tá onde ela tá. Foi através do criar dela. Entendeu? Peço desculpa, gente, por estar chorando aqui, viu? Mas eu sabia que eu tava evitando conversar sobre essa história. Porque eu sabia que eu ia chorar, tá certo? Mas realmente eu queria mesmo que ela tivesse presente, tivesse viva. Eu tenho certeza que não ia faltar nada pra ela, que Juliana ia fazer de tudo por ela, entendeu? Porque ela, sim, ela foi a mãe dela, porque ela criou ela. E a mãe não é o que tem, né? A que tem, a mãe é a que cria. E eu sei que ela ia ficar muito feliz, não ia faltar nada, entendeu? E eu vejo que tudo é um propósito de Deus, porque eu vejo cada dia mais nosso canal crescer, gente. E a gente só tem a torcer que dê certo cada dia mais, que vocês gostem dos nossos conteúdos, né, gente? Porque aqui só tem verdade, não tem fingimento de nada, que tudo que eu passo pra vocês é a mais pura verdade. Eu sou o que eu sou, não quero ser mais do que ninguém, não quero ser falante, eu falo do meu jeito é esse. Então eu acho que se até agora meu canal tá crescendo, é porque tá dando certo, porque as pessoas estão gostando do meu jeito. E eu espero que vocês tenham gostado. Quero pedir desculpas a vocês por eu ter me emocionado, ter chorado, mas eu sabia que uma hora ia acontecer isso, que eu ia me emocionar. Então, gente, eu só tenho que pedir a Deus, cada dia mais, que Deus abençoe ela, porque através dela muitas coisas boas estão acontecendo na minha família, né? Que é minha família, que eu digo, não é meus tios, não é família da parte da minha mãe, porque quando a minha mãe morreu, faleceu, todo mundo abandonou nós, todo mundo se afastou, quase todo mundo se afastou. No caso, todo mundo se afastou. Aí depois de um ano foi que vieram se chegar, tá entendendo? Mas todo mundo é afastado. Minha família é Juliana, quer dizer, meus filhos.
Minha família, meus filhos. Desculpa o desabafo, gente, mas eu tenho que falar isso pra vocês. Minha família é meus filhos e nada mais. Era minha mãe e meus filhos, agora só resta meus filhos. Então, gente, tem momento, tem dia que você não quer nem levantar. Você não consegue nem levantar de tanta coisa, de tanto problema. Mas você sabe que tem seus filhos que dependem de você. Que você tem que erguer a cabeça e tem que seguir em frente, né? A gente tem que continuar, porque senão as coisas não andam. Gente, o vídeo foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu falei toda a verdade sobre Juliana Priscila, né? A verdade toda é essa. Claro que tem mais coisas pra contar, mas para o vídeo não ficar muito longo, outra hora eu vejo mais aí com calma e gravo mais coisas pra vocês sobre Juliana Priscila, sobre a minha vida e tal, como foi. Não é também só sobre Juliana Priscila, mas assim, eu tenho outros filhos, claro que eu poderia falar aqui, mas as perguntas eram sobre Juliana Priscila, que vocês queriam saber, se eu era mãe dela e tal, então eu tô aqui explicando realmente toda a verdade, tá certo? Então, gente, o vídeo foi esse, muito obrigada por vocês me aturar, vocês assistirem meu vídeo, eu espero que vocês deixem bastante like, tá? Porque vai me ajudar bastante ao meu canal crescer. Deixe também comentários aí positivos, tá certo? Pra mim, me dando forças. E é isso aí, gente. Obrigada e tchau.